Salve, salve, galera. Se liga só. AlohaCast se iniciando. Seu novo podcast semanal. Para quem não me conhece, eu sou o Richard. Já me segue lá no Instagram, Richard_Bird. Eu tô aqui com meu parceiro Joãozinho. Dá um salve aí, Joãozinho. Salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlohaCast. Hoje o bate-papo aqui é com dois caras super gente boa, o Vitão e o Pedro. Manda um salve pra galera aí, pessoal. Fala, galera. Boa noite, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou nutricionista. Vim agregar um pouquinho com vocês hoje aqui um papo e tirar a dúvida do pessoal. Boa. Fala, gente. Meu nome é Pedro Oliveira. Sou nutricionista do Espaço Cores Nutrição, juntamente com a Hanna Sestari, e espero agregar a todos vocês. Show demais. Obrigado por ter aceitado o convite. Sempre sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado. Então, como a gente já viu, galera, a gente vai falar hoje sobre nutrição e a gente vai puxar um assunto aqui bem legal, que é sobre emagrecimento. Então, galera, eu queria saber um pouquinho sobre vocês. Como que vocês entraram nessa vida de ser nutricionista? Por que vocês escolheram esse caminho? Cara, tem uma história muito legal com a nutrição, que eu decidi estudar nutrição muito antes de ser nutricionista. Por quê? Meu início foi com a academia. Tava sobrepeso, não estava contente com o meu físico, decidi começar a treinar. E aí nessa uma coisa puxa a outra, né? Então comecei a treinar e comecei a me interessar também em entender um pouco mais sobre a alimentação, sobre o que comer para ir treinar. Mas você era gordinho? Eu era gordinho, era sobrepeso, cara. Pesava mais de 100 quilos na época. Caraca. Quantos anos? Isso eu tava com 14 anos, foi na minha adolescência. Nossa, foi na minha pesado. adolescência. Aham. Para um adolescente já Isso, é e pesado, essa foi a né? 100 motivação quilos. para começar a treinar. E aí desde então comecei a me interessar pela nutrição também, entendendo, né, como me alimentar para otimizar o treino, para ter os resultados que eu gostaria de alcançar também. E aí nisso, uma coisa puxa a outra, né? Então comecei a me aprofundar muito mais nesse assunto. E aí chegou aquele momento que a gente precisa decidir aquilo que vai fazer da vida também, né? O que vai estudar, qual profissão vai seguir. E aí eu não podia ir para outro caminho a não ser nutrição. Então, desde pequeno você já gostava? Já me interessei muito pela área, pelo conhecimento da nutrição, justamente porque foi isso que me proporcionou os resultados que eu tive naquele início. Top. Show demais. E você, Pedrão, como que foi? Cara, a minha história junto com a nutrição foi diferente, mas nós nos conhecemos na faculdade, né? E hoje nós levamos Vocês essa estudaram amizade, juntos? Estudamos, né? foi. Ah, legal. E hoje, graças a Deus, a gente conversa bastante também sobre caso clínico de paciente. Isso tem nos ajudado bastante. Tava com bastante figurinhas, né? Muito, né? Então. Aham. E minha história começou, era atleta profissional de futebol. Jogava futebol, né? Joguei fora do Brasil. Caramba. E Mas chegou a jogar onde? eu joguei na França. Fiquei quase 2 anos lá na França. Joguei aqui no Brasil em alguns clubes de categoria de base, né? Fui pro Atlético Paranaense, Mas era tive campo no mesmo? São Caetano, campo. Caramba. E aí lá na França eu quebrei o pubis. E aí eu voltei ainda pro Brasil, joguei ali uma segunda divisão do Campeonato Paulista, só que já tava com a idade avançada. E aí foi a mesma história. Poxa, preciso conciliar alguma outra profissão, né? Que eu tenha autonomia, que eu trabalhe com esporte. Sim. E aí a nutrição casou ali, só que antigamente eu pensava, vou trabalhar com atletas de alto nível. Alta Só performance. que né? alta performance. Só que agora, cara, eu me apaixonei em desportistas, né? Pessoas que praticantes de atividade física comuns, que têm um trabalho comum, que não são atletas. Praticantes de musculação, quero melhorar meu Gil, Pedro, como que eu faço? Né? Pessoas que querem correr a maratona. Inclusive, eu vou para minha segunda maratona esse ano. Então, Você corre? eu corro. Eu Quantos adoro. quilômetros você faz? Eu fiz 42, né? A maratona é 42. Caraca. E aí eu vou pra segunda e em julho eu vou fazer a ultra Nossa. maratona. E aí eu tô nessa área. A gente fala que através da alimentação, né, Vitão? A gente muda a vida. Exatamente. Cara. Show Porque demais. não é só emagrecimento, um assunto que a gente vai falar hoje pra vocês aqui, né? Performance de trabalho, fazer com que a pessoa treine legal, gere resultados. Qualidade de Mas que vida. chegue em casa, né, Vitão? Tem energia ali pra cuidar da família. Sim, Isso envolve alimentação que as pessoas acabam esquecendo. Show demais. Que legal essa história. Eu nem imaginava que você tinha sido jogador de futebol. Joguei. Profissional, cara. Nossa. Joguei profissional e como o Vitor, né? O Vitor chegou 3 dígitos, Vitor. Foi 3 dígitos. E na adolescência ainda? Eu, mesmo profissionalmente, brigava muito com o peso. E isso, quando eu chegava num alto rendimento, eu me lesionava.
porque a gente tem a ideia, né, de parar de comer, restringir para perder peso, né? Porque se você não perder peso, você é multado. E se você chegar com um BF alto, né, no clube... Se você chegar mais gordinho, É, você já não quer mais. Não, né? E aí Dá a uma gente... multa nele. E hoje eu vejo quanto a nutrição me fez falta, né? Para ter um melhor rendimento. Eu me machucava muito. Cheguei a trincar o pubis, né? E foi uma lesão que demorei 1 ano para voltar a jogar. Alguns médicos falaram que eu nem iria voltar. Foi sério o negócio. Foi. Caramba, legal, mas show demais. Então, assim, falando de dieta, a galera já acha que vai passar fome, né? Acho que a maioria das pessoas... não vou fazer dieta porque eu não quero passar fome. Mas ninguém entende o que é uma dieta, né? Sim. Então, passa pra galera aí, o que é fazer dieta? Vai passar fome? Galera, essa é uma das perguntas que quando um paciente chega no consultório, eu sempre pergunto, me conta, o que você compreende dessa palavra? O que é dieta para você? E geralmente a resposta são as mesmas. Pedro, dieta, eu vou ter que cortar algum alimento, algum grupo alimentar, lactose, vou ter que cortar glúten. É isso que é dieta? E aí eu tenho que explicar do começo. Não, dieta é tudo que você come e bebe. Vou dar um exemplo. Se a pessoa ali no café da manhã, geralmente come um pão com café com leite. Aí tá corrido no horário do almoço, vai lá e pede um hot dog que é mais prático. Nossa. À noite, um iFood ou pede uma pizza. Essa é a dieta dele. O que não está é estruturada, planejada de acordo com o objetivo, né, Vitor? Exatamente. Mas isso é a dieta dele. Não está controlado, né? Não está controlado. Na verdade, a dieta é você fazer o quê? Controlar os macronutrientes. Basicamente é isso, né? Não, na verdade, complementando aqui o que o Pedro comentou, dieta é tudo aquilo que a pessoa come, independente de ser estruturado ou não. A gente tem aquela ideia de que dieta é algo que você vai fazer, por exemplo, pensando no emagrecimento, pensando no ganho de massa, pensando ali no tratamento de alguma doença, mas não é. É tudo aquilo que você come, independente da qualidade nutricional. Pensando agora em algum objetivo específico, o que é necessário para isso? Um plano alimentar que foi planejado e estruturado para te promover aquele resultado, entendeu? Então essa é a grande diferença. A gente precisa contextualizar e explicar essa diferença, porque o pessoal ainda tem essa ideia de que dieta é algo que ela vai fazer pensando só em emagrecimento, pensando no resultado. Mas não, para que isso seja possível, ela precisa de um plano alimentar. Por isso que tem que haver o planejamento, acompanhamento de um profissional, porque a dieta não é igual para todo mundo, né? Tem gente que acha que pega aquele modelinho da internet, o cara faz, falando faz, vou fazer também. Né? Não, Cada um dá, né? Porque essas dicas de internet, elas são generalistas. Então você pode copiar a dieta do amigo e ela não vai funcionar para você. Porque às vezes não compreende a sua rotina, seu gasto energético, as suas preferências alimentares. Não foi feito para você. Então por isso que às vezes a dieta da internet não funciona. Porque o que é bom para mim às vezes não é bom para você e vice-versa, né? Então Você cada come do pessoa tem um metabolismo da pessoa, biotipo, não né? Sim. Tem cara que tem um metabolismo muito acelerado, pode comer o que for, que não ganha massa. Tem outro que chupou uma bala, estufa. Isso é muito individual mesmo, né? E assim, quando a gente quebra esse paradigma, que é um paradigma nas pessoas, né? Que dieta é restrição, que dieta, eles acreditam que dieta é restrição, a gente começa a colocar para eles que não, a dieta é individualidade, né? Existe o que você gosta de comer, a quantidade, o seu trabalho, precisa entender a sua rotina, né? Então é um contexto. E até legal que você perguntou que se dieta é passar fome. Exato, acho que é o que todo mundo pensa, né? E não Fala, é passar fome. Sabe por quê? Muitas vezes a gente começa incluindo alimentos na dieta. Porque pode prestar atenção, muitas pessoas não consomem vitaminas, não consomem vegetais, não consomem frutas, não bebem água, não consomem proteína em quantidade adequada. O que a gente precisa fazer? Incluir primeiro esses alimentos. Então não é passar fome. Muitas vezes é fazer a inclusão e através disso, a pessoa começa a comer muito mais do que ela comia antes. Então assim, a pessoa não precisa parar de comer o que ela gosta. Ela consegue encaixar ali, por exemplo, o chocolate que ela gosta de comer todo dia, algo que ela gosta de comer na dieta dela ali. Consegue fazer esse encaixe aí sem ela precisar passar à vontade, então. Então, tudo depende, né, do contexto. Essa individualidade que a gente vai trazer hoje para vocês, né, é exatamente isso que
essa pergunta que você nos fez. Vou dar 2 exemplos. Vamos imaginar aqui uma pessoa numa festa de aniversário. Ela tá obesa, com açúcar no sangue alto, né? A glicemia, uma hemoglobina glicada, os exames todos alterados. Aquele brigadeiro naquele momento para ela pode ser ruim. Porque ela está passando por um problema e aquele alimento, naquele momento específico da vida dela, talvez pode se tornar ruim. Em contrapartida, tem uma pessoa do lado que tem 80% das refeições na semana com uma boa qualidade, faz atividade física, não está passando por nenhum problema de doença. Aquele brigadeiro pode se tornar bom. Tranquilo. A sociedade faz parte o social também, inclusão desses alimentos. E não tem problema nenhum. Só que a gente tem que olhar de forma individual. Um 80-20, né? Sim, Se a pessoa 80-20. fizer 80% legal, acho que os Isso, 20% ela aham. consegue aproveitar. É importante ter esse balanço. Cara, a base da alimentação precisa ser de alimentos nutritivos. Então, se 80% tiver sendo promovido através desses alimentos, você consegue encaixar os outros alimentos que você gosta. Mas tem que ter balanço. Não é o oposto. Entendeu? Eu acho que fica até mais gostoso, né? Porque se você come besteira todo dia, perde a graça. Perde. Agora fica uma semana sem comer, deixa pra Nossa. comer final de semana. Uhum. Fica Eu mais tive interessante. né? Deixa de ser especial. Eu tive isso, Deixa eu ver eu se fiquei, é um, especial. eu fiquei um bom tempo comendo só pão integral. Uhum. Só pão integral francês de forma. Sim. Mano, um dia minha tia me deu um pão de forma normal, branco. Mano, tava no paraíso, cara. Olha só. Mano, Aham. outra sensação. Fui assim, Mas aí você conseguiu Mano, voltar pro integral eu depois. voltei pro integral. Legal. Tá. Mano, mas que diferença. Fiquei mais de um ano só no integral. Quando eu comi um pão de forma normal, é que você falou, a sensação, Uhum. cara, é outro nível. Foi mano. algo especial naquele Nossa, momento, foi. né? Aquele momento, cara. Uhum. Isso que é legal, né? Da hora. Você tem até mais prazer. O final de semana eu vou ali numa festinha, eu vou comer um hambúrguer com a minha namorada, com o namorado, Sim. com a esposa, com o marido. Sim. E fica muito mais legal. Show de bola. Mas pra galera que quer começar, por onde que eles devem começar? Tem alguma dica? Algum caminho? Depende do objetivo, né? Algo que a gente vamos possa, sei lá, generalizar um pouco? Generalizar. Vamos supor que a pessoa... Pedro, eu quero melhorar meu contexto alimentar, minha qualidade. A gente sempre procura olhar a pessoa de forma individual, mas que seja de forma gradativa, para que ela consiga fazer. Imagine ela gerar uma restrição muito alta ali naquele momento, ela vai conseguir fazer o quê? 1 semana, 2 e vai parar. Vou dar um exemplo aqui, né, do café com açúcar ou um suco com açúcar. Muitas vezes a gente pede, reduza essa quantidade para começar a mudar as papilas degustativas, para ela conseguir sentir o verdadeiro sabor dos alimentos, né? O café é amargo. Então Sim, não pra faz... muita gente, sei lá, se você gosta de tomar café com açúcar, tira o açúcar de uma vez, não Nossa, consegue. Não consegue. Uhum. Aí fazendo dessa forma que você falou, diminuindo, né? De Gradativamente, forma gradativa. você vai tirando. Só que aí entra uma coisa que a gente tem que deixar claro para o paciente, né, Vitor? Se fizer de forma gradativa, os resultados também vão vir de forma gradativa. E isso não significa um erro. Mas vamos supor, eu tive uma paciente que ela tomava... não é bule que fala, como que é? É uma Jarra, né? É uma jarra de café que... Uma garrafa de uma café, garrafa né? de É a café garrafa térmica. térmica. Aham. Nossa. Meu, o dia todo, né, para trabalhar, porque o café diminui a percepção de cansaço. Então, o que acontece? Ela tomava, só que era com açúcar. A partir do momento que a gente tirou, ela conseguiu emagrecer só tirando o Só açúcar. esse detalhe. Porque era muito. Agora, uma pessoa que toma 2, 3 cafezinhos, se ela reduzir, não vai ter um impacto tão grande. Mas vai criar base para que ela comece a seguir regras, entre aspas, que demandam o objetivo dela. Perfeito. Uhum. E tem gente que realmente é dessa forma, toma café o dia inteiro. Toma café o dia Quando inteiro. eu trabalhava em escritório, a galera toda hora passando café. Eu nunca vi isso na minha vida. Escritório inteiro. é muito comum, né? E até complementando aqui o que o Pedro comentou, que é o seguinte, a mudança precisa ser gradativa, por quê? Cara, imagina só, uma pessoa que decidiu mudar os hábitos. Às vezes são 20, 30, 40 anos de hábitos ruins sendo perpetuados. Não é uma coisa fácil de mudar. Claro. E o pessoal às vezes tem aquela ideia de que, puxa, quero mudar, vou tentar fazer uma mudança radical, então Do dia tá pra ali. noite a pessoa quer ser outra pessoa, do né? dia pra noite, então no momento ela não fazia nada
E aí ela decide mudar e começa a fazer tudo completamente diferente. Cara, onde está o problema nisso aqui? Não consegue levar a longo Não prazo. consegue. Então a pessoa ela tá ali fazendo uma dieta que ela tá pensando, não vejo a hora disso aqui acabar. Não vejo a hora de voltar a comer os alimentos que eu gosto. Não vejo a hora da minha vida voltar ao normal. Mas qual que é o problema? Ela tentou fazer algo que ela não tem a capacidade de sustentar. Por isso a mudança precisa ser gradativa. Mudança de comportamento, cara, leva tempo. O comportamento ele precisa ser perpetuado e repetido por tempo suficiente até se tornar automático. Exato. Assim como hábitos ruins também se tornam automáticos. A gente precisa fazer o quê? Com que os bons hábitos tomem o lugar dos hábitos ruins. Mas leva tempo. Não é fácil mudar. E esse é o grande problema. Tentar mudar tudo de uma vez só. Isso não acontece. E aí você não tem adesão à dieta, você volta aos velhos hábitos. Cara, o que vai acontecer? Reganho de peso, regresso dos resultados, ou seja, efeito sanfona. Só que efeito sanfona começa por onde? Pelo comportamento. Quando você deixa de fazer tudo aquilo que você estava colocando em prática. E aí se você deixa de fazer e volta aos velhos hábitos, qual vai ser a chance de manter os resultados? Exatamente. Nenhuma. Mas acho que essa é a sacada, né? Do game, porque Sim. você tem que saber levar a longo prazo, né? Você fazer durante um mês, perdi 10 quilos. Isso. Depois você volta a ser o que era antes. É o longo Você volta prazo. até pior, Sim. não é? Eu vou pegar um gancho na fala do Vitão. Essa semana eu vi um estudo onde o estudo, né, concluiu que a grande maioria das pessoas que querem emagrecer demora 5 anos para buscar um especialista. E aí qual o problema? Como ela chega pra gente, né, Vitão? Imagine a pessoa, Sim. vou dar um exemplo claro, a pessoa quer tirar a carta e já chega sabendo dirigir. Chega com muitos trejeitos, Sim. né? E aí até a gente conversar com ela, deixar de forma clara. A gente tem 2 caminhos. Ou ir de forma gradativa, para ir mudando esse comportamento, né? Que emagrece e ganha de novo, né? Lá do comportamental. Ou a gente procura uma estratégia mais agressiva para você ver resultados. E gerar ali uma motivação maior e a pessoa querer continuar. Mas tem que ser de forma muito minuciosa. Porque se você perguntar para qualquer um, e aí, qual que você quer? A pessoa vai querer, eu quero agressivo. Mas nem sempre Todo mundo quer tá resultado preparado. rápido, né? Nem sempre está preparado. E que no caso você fala de, tipo, inserir alimentos, né, na dieta. Sim, E no caso que a pessoa fala assim, eu não como aquilo, como propõe substituir que nem verdura? sim. Tem gente que não come. Como faz para substituir essa questão dos nutrientes da verdura por outro alimento? Da gordura? Isso, da substituição. Cara, é uma coisa assim, quando a gente vai prescrever um plano alimentar, nós começamos ali a estipular as necessidades das pessoas. Então, como a gente estava conversando inicialmente, o primeiro passo é entender as preferências alimentares, as possibilidades dentro daquela rotina que a pessoa tem, aquilo que ela vai conseguir fazer. Então, o primeiro passo é justamente isso, conversar durante a consulta para entender tudo aquilo que eu consigo fazer. Claro que, em certa medida, quando a gente vai montar um plano, certas coisas não são negociáveis. Vegetais, frutas, uma boa hidratação. Cara, isso é a base da alimentação. Não tem como a gente negociar isso. Mas em relação a alimentos, a gente consegue substituir, porque alimentos são equivalentes entre si. Então eu sei que eu posso, por exemplo, bater tal nutriente com tanto de um alimento ou tanto do outro. Então é isso que a gente vai fazer. Começar pelo cálculo, mas transformar depois esse cálculo que nós fizemos em alimentos e entregar um plano para a pessoa de uma maneira que ela consiga fazer. Show demais. Mas assim, tem algum alimento que a gente consiga trocar? Por exemplo, tem gente que gosta de comer pão francês. Pão francês é feito com farinha branca. Dá para comer todo dia ou não é interessante? Tipo, é melhor comer um pão integral? Tem algo do tipo assim ou não? Pode comer todo dia, depende do plano alimentar. Então, aí eu vou né, fazer uma pergunta para vocês. Quando você come pão francês, você tem alguma alergia? Você tem alguma sensibilidade? Se não tiver, não tem problema. O problema é quando as pessoas deixam de individualizar o que elas comem. Tem pessoas que não podem com glúten, que são os celíacos. Tem pessoas que têm sensibilidade.
Isso acarreta o quê? Uma permeabilidade intestinal, né? Alteração no intestino, isso pode aumentar citocinas inflamatórias no organismo e causar aí um problema autoimune para quem já tem essa genética. Então, para esses, respondendo a sua pergunta, não seria interessante. Agora, para uma pessoa que tem uma saúde plena em questão de um alimento... Mas e se a pessoa está acima do peso? E a pessoa come, sei lá, 5 pães de manhã, à tarde come mais 3, à noite come mais 2. Aonde está o problema? Quantidade. A quantidade. Então essa é a sacada. Isso. A gente precisa adequar a quantidade. E olha só que interessante. O problema para quem é saudável não é o pão. Mas é o recheio que você está colocando naquele pão. Então você gosta daquele pãozinho. Só que você come um pãozinho, por exemplo, com margarina, com manteiga, com requeijão. Pãozinho na chapa de manhã. Cara, isso não traz saciedade. A gente tem na refeição aqui carboidrato e gordura. Mas falta um balanço de nutriente nessa refeição. Então vamos pensar diferente. Imagina só, agora você vai comer esse pãozinho, você vai colocar, por exemplo, 2, 3 ovos mexidos, vai colocar uma fatia de queijo, ou vai colocar um frango desfiado, vai complementar a sua refeição ainda com uma fruta. Qual a chance de você comer 5 pães no seu café da manhã assim? Dificilmente. Dificilmente. Sim. Mas por quê? Porque a gente trouxe um balanço para a sua refeição. Então aqui não está mais só com aquele pãozinho que é carboidrato e gordura. Agora a gente tem carboidrato, mas também tem proteína, tem fibras, tem volume na refeição e ela se tornou adequada apesar de você ter colocado um pãozinho. Então essa é a grande sacada, é você conseguir adequar o alimento que você gosta e fazer com que a refeição ainda continue nutritiva, apesar mesmo que não seja um pãozinho integral. Show demais. E é uma alimentação aí que consegue te segurar por mais tempo, né? Que ela te dá saciedade. Com toda certeza. Não é aquele alimento que você come, daqui a pouco você já está com fome. Né? Acho que essa é a sacada de muita gente também. Comer é um alimento que acho que o corpo absorve mais rápido, você fica com fome mais rápido e vai comer de novo. Sim. Vira esse ciclo. Sim. E quando você come algo desse jeito que você falou, com proteína, você se mantém saciado e você vai comer, sei lá, só na hora do seu almoço, depois do café da tarde. Essa é a ideia de incluir sempre as proteínas, principalmente para quem quer emagrecer, porque ela vai te dar uma saciedade por mais tempo. Não sei se aconteceu já com o Vitão, né? Algum paciente, vocês já devem ter escutado falar assim, poxa, eu tô comendo mais e eu tô emagrecendo. Sim, é muito comum. Mas na verdade ele aumentou o volume e o volume alimentar, né, de alimentos, só que reduziu a quantidade calórica. Né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu quero perder peso para fazer uma corrida, eu preciso perder 2, 3 quilos para eu me sentir mais leve. Eu gosto de comer um prato mais volumoso. Aí, ao invés de eu comer arroz, eu prefiro pela batata inglesa cozida, porque eu coloco mais no prato. Né? As frutas, ao invés de eu comer uma banana, eu consigo aumentar o morango, por exemplo. Frutas que têm menos quantidade calórica e mais volumes. Né? Então, isso, além disso, vai vir as fibras, proteínas juntos. Então, é muito legal. É interessante até o que você falou das frutas. O morango, ele é bem... não tem quase nenhuma caloria, né? Acho que uma porção tem o quê? 8 É muito baixo. gramas, alguma coisa assim. Né? Tipo, dá pra você comer bastante e você não tá consumindo tanta caloria, né? Exato. Pra você, sei lá, colocar no iogurte, fazer um mingau de aveia. Avezinho, iogurte, morango. Fica uma refeição mais volumosa ali. Porque tem gente que gosta de comer mais, né? Eu gosto de fazer uma refeição mais volumosa do que ficar comendo picado várias vezes no dia. Sim. Eu me sinto melhor. Então tem gente que é assim, tem gente que gosta de comer várias vezes no dia. E tem a pessoa também quer hipertrofia, né? Ganho de massa muscular. Aí a gente pensa ao contrário, né, Vitão? A gente procura incluir alimentos que são menores, mais calóricos. Né? Sempre uso com os meus pacientes o azeite, o suco de uva, para tentar aumentar a caloria, porque é difícil bater 4.000 calorias só em comida, né? Exato, e ainda tem o comendo problema. limpo, né? E comendo limpo. Então, às vezes, o cara vai fazer uma refeição tão grande que ele não tem apetite para comer tudo aquilo. Então a gente vai na contramão do emagrecimento. Então fazer com que ele ali tenha alimentos que serão fáceis de consumir. Alimentos mais macios, que não precisa mastigar tanto, porque a mastigação também estimula a saciedade. Entendeu? Então a gente precisa fazer sempre essas mudanças. Entendendo qual é o objetivo, quais serão os melhores alimentos no plano alimentar, para que você consiga comer bem,
ter a fome mitigada, no caso do emagrecimento, ou então favorecer o apetite, no caso do ganho de massa. Top. Aproveitar esse gancho que vocês falaram aí, que a gente falou da batata. Cara, é mito ou é verdade? Qual que é melhor, batata doce ou inglesa? Tem o melhor ou não? Tem o melhor não? Ou se equivalem as duas em calorias? Porque assim, sei lá, o cara que vai treinar já tem tem aquele negócio de comer frango, batata doce. Frango, batata doce. Batata doce é uma hora que dá aquela embolada que não desce mais, mano. Não, na hora que você enjoa, mano, Sim, esquece. mas não desce, Fica cara. difícil Você não come consumir mais. mesmo. E qual é o ponto? Na verdade, essa história de frango e batata doce, cara, é um mito que se cresceu dentro da academia. É uma coisa antiga, aquele negócio que está enraizado, onde as pessoas realmente acreditavam que, para ter resultados ali de ganho de massa, elas precisariam comer ali Frango, todas as batata refeições do dia, ou principalmente, ou talvez, na maior parte das refeições, frango e batata doce. Mas, cara, isso é algo que foi importado de fora. Os fisiculturistas dos Estados Unidos, eles consumiam isso com frequência. Então aqui o pessoal começou a observar e falou, poxa, então talvez esse seja o segredo para o ganho de massa. Sim. Então começaram a comer também. Mas essa relação entre qual é o melhor, depende muito. Eu preciso perguntar, o melhor para quê? Pra quem, né? Para quem? Então assim, pode ser que você não goste de batata doce. E você não precisa consumir a batata doce. Você pode consumir a batata inglesa, que é tão boa quanto. E olha que legal, a batata inglesa, a densidade calórica dela é mais baixa do que a batata doce. E a galera não sabe disso. A galera acha não que sabe. É menos Porque vem calórico. dessa conversa de Isso, frango e batata doce. vai pensar que é ruim. E não é, na verdade. É tão boa quanto. Olha aí. Eu prefiro hoje comer a batata inglesa, porque Também. a Eu doce também. Cara, não dá, mano. Eu também. não eu vai também mais. prefiro. Não dá, cara. Doce não desce, não. E o legal, Joãozinho, é que, não sei se você sabe, o Vitor, ele é atleta também, né? Ele não falou aqui, mas ele é atleta também. Também já competi no Mas fisiculturismo. fala aí, quantas calorias que você não consumia num booking? Cara, muitas calorias também. E o booking, na verdade, não é nem a parte mais difícil. Mas pensando no fisiculturismo, cara, é a preparação ali, as semanas finais, pré-campeonato. É a parte mais complicada que a gente Na hora tem. que você tá secando. Isso, que envolve muita restrição também, níveis altos de exercício também, para que você realmente consiga chegar no condicionamento de palco. Então a parte ali do booking, cara, é excelente. Depois que você sai de um campeonato, de uma preparação, que você volta a comer normalmente, você fica muito feliz com o quanto você tá comendo de novo. Agora, a finalização é a parte mais complicada. Na hora que você sai dos palcos ali, você vai poder numa pizzaria, numa churrascaria. Nossa, comer o à cara vontade. fica muito feliz nesse momento. Aquele rebotão. É o momento mais feliz da Fica até preparação. mais cheio, né? Nossa, Mas uma coisa que eu reparo, às vezes nos fisiculturistas, é que eles... na verdade é difícil eu ver, mas eles não comem feijão, né? Tem algum porquê disso? Na Cara, dieta? na verdade, é mais um mito também que se cresceu dentro da academia de que o feijão tirava a definição. Por quê? Feijão é um alimento que nem todo mundo se dá bem, ou às vezes o modo de preparo dele não está adequado. Isso faz com que algumas pessoas tenham uma dificuldade de digestão e acabam ficando estufadas com o consumo desse alimento. Maior flatulência. Maior flatulência. Então, para quem está buscando definição e vê a barriga ali estufada, o cara fala, pô, comi feijão e o feijão me fez mal. O feijão não está contribuindo com o meu objetivo. E acaba tirando por conta disso. Mas, cara, feijão é um ótimo Tem nada alimento. a ver, então. Meu, para Pode quem não comer tem normal. problema com as fibras ali, consegue ter uma boa digestão, não tem problema algum em consumir na dieta. Ah, entendi. Eu também até vi alguém falando, não sei onde que foi, mas assim, o feijão ele traz mais saciedade, né? Que o arroz. Ah, Isso eu não sei se é também. verdade. Sim, Aham. por conta, como o Vitor falou, das fibras e também é um alimento proteico, que tem bastante proteína. Quando a gente vai atender um vegetariano, um vegano, a gente aumenta as leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, que são alimentos proteicos. Eles não comem, né, origem animal, carne e frango, e a gente vai substituindo. Então, por esse motivo, além das fibras, ajudam a aumentar a saciedade. E aí, como a galera tá ali às vezes em booking, né? Sim. Então eles precisam comer muito. A estratégia é o quê? Tira o feijão para não ficar tanto saciado Isso. e conseguir comer mais. bater a Exato, caloria. esse é o ponto. Não, legal a estratégia. Uhum.
Ficou show de bola. Bola. É não, Joãozinho? Isso aí. É assim, é questão de medidas versus balança. Você fala medidas Corporais caseiras. versus a balança. Porque o cara ele vai procurar e fala, pô, eu não tô emagrecendo, meu peso não diminui. Só que a medida dele diminui. Daí qual que é essa relação de Entendi. diminuição dele? É a dieta ou é o treino? Ou caso os dois? Então, vou dar um exemplo prático aqui do Vitão, né? A gente faz a avaliação nele, ele já tá com uma porcentagem de gordura bem baixa. Agora, a balança é mais um parâmetro para ele, mas não é o único. Então, o que a gente, né, para montar a dieta do Vitor, a gente vai sempre falando, Vitor, o que você tá vendo no espelho? Exato. Qual que é a diferença? Aham. Então, é espelho, a roupa, tem a balança, tem a avaliação antropométrica, que a gente usa o adipômetro. Então, são vários parâmetros que a pessoa deve ter. E não só fixar ali na balança. Porque muitas vezes, você está com o mesmo peso, só que reduzindo gordura. Uhum. E aí você olha no espelho e consegue ver essa mudança. Às vezes até na roupa ali, A né? roupa é- roupa, roupa já. é- Acho que é o roupa é melhor melhor. parâmetro. Roupa, Roupa, espelho é um parâmetro muito bom para você medir a sua evolução. E olha só a questão. Quando você sobe na balança, o que você vê? Você vê um número. É só um dado. Sim. E ele não diz mais nada para nós sobre composição corporal. Ele não fala para nós quanto você tem de massa, quanto você tem de gordura, quanto você tem de água, resíduos no seu intestino. Tudo isso pesa também e a balança não considera. Por isso que o Pedro comentou que a gente precisa fazer uma avaliação mais completa. A gente precisa tirar medidas. A gente precisa avaliar como está a composição corporal e não somente o peso. Entendeu? E o peso é só um dado. Você só precisa uma saber o que métrica. isso, você precisa saber o que você vai fazer com essa métrica. E entender também que o peso flutua. Às vezes pode subir, às vezes pode descer, por mudanças de água. Não quer dizer nem que você está engordando. Flutuações normais de peso. Você precisa entender tudo isso. Sim. E aí o cara que tá em emagrecimento, às vezes ele sobe na balança e ela não desce. Uhum. E aí ele fica Fica desesperado, né? frustrado. Fala, E, pô, tô já que eu fazendo não dieta e não tô emagrecendo. vou parar. E entender também que você vai pegar as flutuações, você precisa ter comparação. Não é subir hoje na balança e falar, pô, tô feliz com esse número, meu peso baixou. Sobe amanhã, o número sobe de novo, e aí o cara já fica triste. Não é assim que funciona. Você precisa ter comparação. Então, às vezes é interessante, então, você gosta de se pesar? Cara, se pesa e anota suas medidas e tira a sua média semanal. Você vai ter a sua média semanal, começa a comparar com as próximas semanas. E você vai ter uma tendência de mudança do seu peso. E aí você vai entender que, apesar das flutuações que ocorrem, seu peso está descendo. Porque o emagrecimento, ele não é linear. Você não vai ter um peso mais baixo cada vez que você subir na balança. Sim. Seu peso vai fazer isso aqui, ó. Mas ele vai cair. Você precisa entender qual é a tendência de mudança. E aí você vai saber o que fazer com aquele número que você vê. E entender que não é só para ficar feliz ou ficar triste, mas é servir de comparação. Isso é bem legal que você falou, porque hoje muita gente não entende isso. Então a pessoa vai se pesar, vai falar, não emagreci, tô fazendo dieta, nutricionista tá me fazendo coisa Sim. errada. Mas ele não entendeu que perdeu gordura, que se ele tá Líquido. treinando, ele aumentou a massa magra. É. Então ele não vê nada disso, ele só Isso. quer ver a balança. É, e para quem está em casa e às vezes quer fazer ali a comparação da sua evolução, esquece um pouquinho a balança, começa a tirar fotos. Se observe no espelho. Tira medidas. Tira medidas, mas tire foto de comparação. E aí você compara mensalmente a evolução das fotos e você vai ver o quanto evoluiu. É um parâmetro muito bom para quem não tem condições, às vezes, de tirar as próprias medidas. Sim. E a gente vê que na prática clínica também, nos estudos, que é bem difícil a pessoa chegar no efeito platô. Isso, Né? muito difícil. É muito difícil. Eu aplico bastante a dieta cetogênica, né, que é a base de gordura com meus pacientes. Quando eu vejo que o peso parou de descer, eu faço as avaliações, né, antropométricas, tudo. Mas o que eu faço? Ah, Pedro, vamos reduzir de novo caloria? Não, eu mudo. Aí eu começo a colocar carboidratos aos poucos para mostrar para o organismo dele, tá tudo bem, né? E depois a gente volta a descer. Como o Vitor falou, o emagrecimento ele não é linear. Ele acontece as flutuações e aí que a pessoa não pode desistir.
tem que dar Continuar. constância. Tem que continuar. Esse acho que é o maior segredo, né? É continuar, mesmo sem ver resultado. É o maior segredo. Porque se você parar no meio do caminho, você vai voltar a estaca zero, Exato. aí vai se frustrar. Quem é que tem mais resultados? É justamente quem mantém a adesão ao plano por mais tempo. Quem segue o plano. É quem não desiste, é quem não para. E como o Pedro comentou, o efeito platô muitas vezes é o quê? A perda de adesão ao plano. Sim. Então a pessoa às vezes nem percebeu, mas começa a comer um pouquinho mais, começa a compensar, começa a beliscar em momentos em que ela não fazia isso. E o emagrecimento ele trava por conta disso. De algo que ela às vezes nem tem noção do que está acontecendo. Sim. E, gente, é uma coisa que eu sempre procuro passar para os meus pacientes, vou passar para a galera de casa hoje também, que no emagrecimento específico, os resultados não é só perder peso. Muitas vezes a pessoa chega lá com uma gastrite, chega com dores de cabeça, dores articulares, né, com o intestino, né, ruim, e ela começa a melhorar, né, o corpo, o metabolismo dela, começa a ter energia para praticar um esporte, começa a ver resultado, ter mais rendimento nos exercícios físicos. Só que, infelizmente, ainda quem tem esse problema na balança, como eu tive, o Vitor teve, Sim, normal. ainda a pessoa fica fixada apenas no resultado da balança. Foi muito interessante a sua pergunta para trazer, ampliar isso para a galera de casa. Às vezes você melhorou tanta coisa, você parou de ter rinite, sinusite, dores articulares, dores no corpo, dores de cabeça, tá tomando água, intestino funcionando. Tá dormindo melhor, Tá tá, dormindo com mais melhor. disposição. Poxa, eu tive uma melhora, eu tinha muito refluxo. Olha Cortei aí. o refrigerante faz mais de 20 anos. Cara, sumiu. Uhum. Refrigerante. Cara. Olha só. Cortei refrigerante. E aí você não associar uma melhora dessa só porque você não Não emagreceu, não não perdeu emagreceu, peso, na verdade. né? Não perdeu Não, peso. perdeu Na balança. Isso. É. Então é uma coisa que eu queria falar com a galera de casa. Comece a Observar esses resultados os além resultados do peso do e peso. além da estética. Para de ficar bitolado na balança, pessoal. Essa é a balança. Cara, isso é até interessante o Pedro ter comentado, porque às vezes essa fixação pela balança faz com que a relação que a pessoa tem com o alimento seja ruim. Cara, ela vai tentar começar a se restringir cada vez mais. Poxa, se eu tô seguindo, não tô vendo aqui o meu peso baixar, o que eu preciso fazer? Qual é o que o pessoal às vezes tenta fazer? Comer menos. Comer cada vez menos. É. E vai comendo cada vez menos a ponto de às vezes não comer nada. Exato. Sim. Tem gente que quer ficar à base só de água no dia depois. Nossa. Água. Aham. Fazer um jejum Isso. descontrolado. Não Descontrolado. conhece. Vou Isso. fazer jejum intermitente, vou ficar 15 horas sem comer. E aí, na hora da janela para comer, acaba nem batendo a quantidade Não. de Não, calórica não que tem que bate. comer no dia. Aham. Né? E geralmente o que a gente tem que fazer no emagrecimento? Ao contrário, não é reduzir comida, ir aumentando aos poucos. Uhum. Para que o corpo dela entenda, né? Não é estressante. O corpo não gosta de emagrecer, né, Vitão? Não gosta. Aham. Ele... É uma defesa do corpo. Sim. É uma defesa O do O corpo corpo é corpo. preguiçoso, né? É, porque pra gente é interessante o quê? Ter menos gordura e mais massa muscular. Mas a gordura, ela possui função no nosso organismo. Por isso que o corpo, pro nosso corpo, não é interessante que você tenha 5% de gordura. Por isso que é tão difícil, às vezes, você manter a dieta, controlar a sua fome, conseguir se manter no plano, à medida em que seu percentual de gordura é reduzido também. Então imagina, mesmo fazendo tudo certo, é difícil. E imagina só quem está fazendo errado, então. Cortando tudo, se restringindo mais do que deveria. Cara, qual é a ideia? É que você tenha resultados comendo o máximo possível. Não é cortar tudo que você puder e vão tentar manter até onde for. Não é assim que funciona. Cara, tenha resultados comendo o máximo que você puder comer. Restrição calórica é isso. Não é simplesmente cortar tudo e vamos ver no que vai dar. Porque... Perdeu o quê, né, Vitão? Aham. Gordura ou músculo? Isso, porque assim, também a gente precisa entender. Você tá cortando coisa demais, você não tem um plano estruturado, você tá achando que você tá perdendo gordura, no início você tá perdendo água, porque não tá consumindo mais carboidrato, e carboidrato é estocado com água, o glicogênio dentro da nossa musculatura. Então você tá perdendo água, tá tornando mais suscetível à perda de massa muscular. No final das contas, você queria ter um físico definido,
um físico estético e vai acabar com um físico depletado, que às vezes tem uma aparência que não é nada saudável. Sim. Vai contra seu objetivo, às vezes, a sua estratégia. Por isso que o plano precisa ser estruturado e alinhado ao que você deseja, mas de uma maneira que você consiga conquistar isso da melhor forma possível. Show demais. Mas vamos trazer um cenário aqui, um cenário real. Vamos supor, a galera que está assistindo lá em casa, tem aquela pessoa que está acima do peso, ela não tem dinheiro para pagar um nutricionista, mas ela quer começar a mudar. Como que ela pode começar a mudar, substituir alimentos, sem ela ir para o nutricionista? Ela não tem dinheiro para isso, ela tem no básico ali o dinheiro para pagar uma academia, mas ela quer se alimentar melhor, ela quer emagrecer. Como que ela pode começar? Quais alimentos ela deve trocar? Sei lá, se ela gosta de tomar refrigerante, trocar por um zero, algo do tipo. A gente sempre costuma começar essa reeducação alimentar pedindo para a pessoa, olha na despensa, na geladeira, avalie o que você tem. São alimentos mais naturais, in naturas, né? Legumes, frutas, a proteína, o frango, a carne, ou são mais alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis? Qualidade desses alimentos. E aí, começar a fazer essa mudança. Ontem eu atendi um paciente que ele tem a vida muito corrida, ele é empresário, né? E acaba comendo por praticidade. E aí, o que ele come diariamente? Ele toma ali o café com leite, come o pãozinho. No almoço, ele para comer uma coxinha, uma esfirra. Nossa. E aí, à tarde, às vezes, fica sem comer. E à noite, lanche. Então, esse é o cenário que você falou, né? O que a gente começaria? Com comida. A gente fala, o nutricionista fala, o que é alimento? Vamos comer comida de verdade. O que é isso? O que é isso, né? A pessoa fala comida de verdade, mas o que é? O que é comida de verdade, né? Então, começa fazendo essa distribuição. Inicialmente, eu nem pedi para ele comprar uma balança para fazer por gramagem. Não, vai por qualitativo, vai mudando de forma qualitativa, né, Vitor? Exatamente. Incluindo mais alimentos naturais. E aí, automaticamente, ele vai evoluir para a gente colocar uma alimentação quantitativa. É um passo etapas, de cada vez, né, Vitor? Isso. Porque existem etapas. Primeiro a gente começa melhorando a qualidade. E melhorar a qualidade, muitas vezes, vai trazer muito resultado. Porque nesse cenário que o Pedro comentou, cara, às vezes mesmo comendo pouco, porque você imagina, a gente conversou anteriormente sobre densidade calórica e volume de alimentos. Essa alimentação, o volume é muito baixo. Mas, cara, dieta de padaria, essa dieta que você compra na rua, os alimentos, a qualidade é muito baixa. E ali, a quantidade calórica é muito alta. Sim. Então, apesar de comer pouco, o consumo calórico é muito alto. Então, quando a gente começa a melhorar a qualidade, cara, isso vai trazer um resultado inicial. E como eu comentei, a gente tem etapas para percorrer também. Então, começa melhorando a qualidade e uma coisa puxa a outra. Então, depois de melhorar a qualidade, a gente começa o quê? Trabalhar quantidades. Porque você deve ter ouvido também alguém falar assim, como saudável e não emagreço. Aonde está o erro? É justamente isso. Quantidade. Porque mesmo comendo saudável, provavelmente pode estar extrapolando em algum outro alimento ali e isso não está contribuindo com o objetivo de emagrecimento também. E outro detalhe importante, quem quer emagrecer ali e precisa ter, e quer saber como começar, a organização é importante também. Saber o que você vai comer, quando comer, nada desse negócio de improviso. Você começar a pensar no que vai comer quando está com fome. Não, aí já era. Qual é a chance de comer saudável aí? Sim. Muito você baixa. Vai pegar o mais rápido ali. Você acaba sendo mais impulsivo, né? Muito, muito impulsivo. E eu vou dar um exemplo bem claro. Comece a colocar gasolina aditivada, que é comida que tenha vitaminas, né? Imagine esse cenário que a gente comentou, é uma pessoa que acaba colocando aí óleo diesel no lugar da gasolina. Sim. Uma hora o motor não vai funcionar, cara. Uma hora não vai aguentar. E não vai longe. E a gente, complementando o que o Vitor falou, não dá pra gente focar só em bater calorias. Melhorando a qualidade, você consegue consumir mais micronutrientes, vitaminas e minerais, que a galera acaba esquecendo um pouco. Né? E aí, mas Pedro, eu vou lá na farmácia e acabo comprando aquela suplementação que vem tudo. Né? Não é sinérgico como um alimento, é diferente. Então, assim, tipo, a pessoa que come
totalmente desregulada ali. Se ela já começar a trocar alguns alimentos, ela já vai começar a ter resultado, né? Vai, com toda Com certeza. certeza. Uhum. Só de trocar ali sei lá, um fast food que ela gosta de comer todo dia, se ela tirar e comer uma comida de verdade, como vocês falaram, um arroz, um feijão, um frango, Isso. comida que você cozinha mais em vez de você comprar pronto, né? Sim, Aham. Já começa a ter resultados. Faz muita com diferença. certeza. Por isso você tem que programar, né? No domingo, nem que você perca lá, vou perder meu domingo, vou preparar minha refeição da semana. Você ganha tempo pra semana inteira. Semana inteira. É, Essa você não tá programação. perdendo, você tá investindo. É verdade. Boa. Isso é bom, não tá perdendo, tá É, investindo. é. Você fala, vou perder o domingo, não. Você Não, tá investindo. Você tá Tá investindo. investindo em você, né? Investindo na sua saúde, investindo em você mesmo. Então não é perda de tempo. Então é isso, galera. Tem que se programar. Não tem essa de ficar Não. chorando no sofá. Ah, eu não tô conseguindo emagrecer. Eu já fiz de tudo. É. Não tem outro caminho. E muitas vezes não fez de tudo. É, na cabeça dela, ela acha que já fez de tudo. Né? Às vezes ela só precisava ter feito o quê? O básico bem feito. O básico funciona, né? Um Sim, arroz com sim. feijão ali. É verdade. E eu tive até, eu lembrei de outra paciente minha, comentei com o Vitor esses dias, da cerveja. Ah, verdade. Ela que tem o objetivo Gosta de tomar. Gosta. E aí tomava, Tem vai, gente que- 60 Nossa, long vai necks Realmente. Nossa, no final de semana. Poxa, vamos reduzir de forma gradativa. Ao invés de ser 60, vamos passar para 20. Mas isso não quer dizer que é saudável ainda essas 20. Mas, poxa, já é melhor, Já é um avanço, né? já é um avanço. E reduz de forma, né, bem considerável a questão calórica. E o objetivo é emagrecer, já perdemos 10 quilos. oh, bacana. Né? Então, Show isso, de bola. isso leva tempo, porque é mudança de comportamento. Uhum. E vai ter desvio, não vai ter desvios, né? Que a gente fala que vai ter recaídas, vai ter um momento ali, a gente procura entender o que é, o porquê, com quem. Se a pessoa não se questiona ali, às vezes ela só está fazendo para se socializar, né? Só. Aham. E Muitas nem vezes quer é isso. tomar 20, 30 cerveja. Eu ia puxar, não sei se ia puxar alguma coisa, João. Eu vou perguntar sobre mitos, né, mano? Tem pessoa que fala assim, não posso comer arroz à noite porque vai engordar. Tem muito desse aí? Muita gente que pergunta. Carboidrato vocês, à noite. à noite. Tem, Só, cara. só, só Carbo salada, na só uma janta. salada à noite e vou dormir. Muitos É o que você mitos. faz, né? Não, agora eu tô comendo. Olha só, hein? O Joãozinho tá sabendo que fazia isso. Chega uma época que eu fiquei meio louco. Entrei nessas Ó, paradas aí, mas não dá bitolado aí. resultado. Ah, Não é? dá resultado. Velho. Aham. Cara, isso na verdade é mito. Claro que o nosso corpo ele responde diferente a determinados alimentos em determinados momentos também. Mas isso não quer dizer que comer à noite vai engordar. Sim. Qual é o primeiro ponto? Quanto você está comendo durante o dia? Às vezes a preocupação é só com esse momento da noite, porque a pessoa pensa assim, mas se eu comer à noite e não vou treinar, eu vou dormir, para onde vai essa energia que eu estou consumindo agora? Legal, mas presta atenção. Armazenar energia, armazenar ali os nutrientes que você consumiu, não quer dizer que você está engordando. Olha só, o nosso corpo, ele funciona de forma cíclica. Em determinados momentos do dia você está armazenando os alimentos, os nutrientes que você está consumindo. Em outros você vai precisar liberar energia. Então, supondo que você fez sua refeição agora, consumiu 400, 500 calorias. Você não tem uma demanda imediata para tudo aquilo que você consumiu. O seu corpo ele vai precisar estocar aquilo. Não vai poder ficar na sua corrente sanguínea ali, glicose circulando. O seu corpo ele precisa estocar. Mas por quê? Porque o quanto você consumiu não está adequado, não existe uma demanda naquele momento. Mas você depois não vai passar um período sem se alimentar? Você consumiu ali as calorias à noite, você não vai passar 7, 8 horas dormindo? Sim. Você precisa de energia para se manter nesse momento. Então qual é o ponto? Quer saber se você vai engordar ou não vai comendo à noite? Quanto você está consumindo durante o seu dia inteiro? Você precisa ter um balanço e a sua alimentação ela precisa estar adequada em calorias para você. Sim. Esse é o ponto. Complementando o que o Vitor falou, a gente tem a crononutrição, né? Que é o que a gente fomos feitos para comer de dia também. Eu vi um estudo muito legal que compararam as pessoas que consumiram a mesma quantidade calórica. Só que 70% dessa quantidade de 2.000 era no café da manhã e no almoço, e outras 30 no jantar. E as outras pessoas fracionaram, né, essas 2.000 e comeram uma quantidade fracionada de, se eu não me engano, 25% a cada refeição, ou seja, comer um pouco mais à noite.
ambos os grupos perderam peso. Só que quem perdeu peso foi que comeu mais de dia, Uhum. né? Só que aí existe o que a gente sempre bate na tecla, a individualidade. É. A pessoa que geralmente come em excesso à noite é que se restringiu muito durante o dia. Sim. Uhum. Se ela fracionar, legal. Se ela ter uma quantidade calórica durante o dia, ela não vai chegar à noite Não, querendo não vai, comer não até vai. as panelas, né? Uhum. Vai chegar morrendo de fome, né? Não. Detalhe importante, comer à noite é o que o Pedro falou. Não é você consumir ali a maior parte das suas calorias ali no seu jantar. É você fazer uma refeição. Refeição normal, né? Isso. E aí qual é a questão? Tem ali um tempo de intervalo ainda entre a sua refeição e o horário que você vai dormir. Sim. Não é aquela pessoa que vai ficar acordada até 2, 3 horas da manhã assistindo série, beliscando. Sim. Aí realmente você não está contribuindo Aí não com, tem às vezes, como, né? algum objetivo. Mas esse é o ponto. Uma refeição completamente tranquilo. O problema é você estar extrapolando, estar perdendo horas de sono e isso não está sendo saudável. Ou também comer e já ir dormir. Sim, é porque atrapalha o sono, né? A pessoa fica ali cheia, sim. faz a digestão, não consegue, fica rolando na cama. E o sono é crucial para o emagrecimento. Pessoa que dorme mal, geralmente tem muito mais dificuldade para emagrecer. Tem. Porque tem alterações metabólicas, né? A pessoa que dorme mal, já tem estudos falando que no outro dia aumenta um hormônio chamado grelina, que é um hormônio da fome. E também aumenta a vontade de comer aqueles alimentos hiperpalatáveis. Mercado, padaria, né? E não que você não possa comer esses alimentos, não é isso que a gente está falando aqui, gente. Sim. Só que tem a quantidade, quando, com Isso. quem comer. Aham. E até complementando, a questão não é se você pode comer ou não. A questão é que se você está dormindo mal, você vai ficar mais impulsivo para comer. Com certeza. Às vezes a pessoa é ansiosa, né? Desconta na Isso. comida. E aí não vai nem ser uma decisão que ela tá tomando. Às vezes ela no impulso foi e comeu. Esse é o problema de perder sono que o Pedro comentou. Sim. Sim. E Joãozinho, tá vendo? Pode comer carboidrato à noite. Para com esse negócio aí. Isso. E aí ele entende errado, aí vai comer um pratão de macarrão. Chegando em casa, manda uma também, lasanha já, Come mano. uma pizza inteira também, né? É, também Come vamos. dois, três pedaços ali. Convenhamos que também. E também a questão de emagrecimento, além de ter que associar com uma atividade física, a questão também, acho que da mastigação, né? Muito Se você importante. tem que perder, tem que readequar o sistema de mastigar, né? Uhum. Mais tempo. Sim, a gente tem mecanorreceptores, quando a gente mastiga, uma comunicação lá com o nosso cérebro que ativa regiões que vai nos trazer saciedade. Vi um estudo que em grandes obesos o maxilar estava atrofiado, porque não usa. Nossa, cara. Uhum. Então a gente precisa mastigar para ter essa comunicação. Né? E sem contar que, não sei se vocês viram uma série aí que a gente é o que você come. Além disso, né, já ouviu falar? Além disso, a gente é o que a gente absorve. Então, imagine você não mastigar direito. Né? Chega uma quantidade Prejudica. ali, não vai prejudicar o processo de digestão, vai prejudicar o processo de absorção. Então, além do que você come, você também é o que você absorve. Show demais. E é o seguinte, né? Eu acho que assim, se você faz uma dieta, tem que estar alinhado ali com o exercício físico para você ter mais resultado, né? Se você consegue fazer uma dieta legal, comer limpo, você já tem resultado. Mas alinhando com exercício físico, com certeza Sim. potencializa. Aham. Então acho que é muito importante a galera entender isso. Isso. Coma bem e se exercite, né? Exatamente. Porque qual é a ideia? Que a gente também tem um desenvolvimento de massa muscular, por exemplo. Isso vai acontecer quando a gente tem uma rotina de exercícios alinhada também ao plano alimentar. Então tem uma certa importância. Quem quer emagrecer às vezes pensa na restrição calórica. Legal. O exercício também pode contribuir com isso. A gente pode contribuir com o gasto do exercício. Aí a pessoa às vezes precisa comer, pode comer um pouco mais. Ela tem essa liberdade também quando treina. Esse é o lado bom. E a gente precisa ter aquela noção, que é alinhar o exercício à alimentação. Não é aquela ideia de que, por exemplo, eu treinei, isso vai me permitir comer tudo que eu quiser. Sim. Acontece esse erro de, às vezes, superestimar quanto está gastando no treino e subestimar quanto come. Então, a pessoa passa ali, às vezes, 1 hora treinando, 1 hora correndo, 1 hora de exercícios, tem um gasto X, acha que gastou 2X e na hora que vai comer, em 5 minutos, acabou comendo e compensando tudo aquilo que ela gastou. Isso não está contribuindo com o resultado.
Com certeza. E quando você alinha com exercício físico, o legal é que você aumenta o seu gasto calórico, não é? Do dia. Então você, consequentemente, você ali às vezes consegue até comer calorias a mais. E não só pelo pensando fato em do gasto exercício. também, porque o exercício não é uma ferramenta para perder gordura. A gente precisa entender qual adaptação o exercício vai gerar. Então ali numa musculação, a hipertrofia, o ganho de massa muscular, completamente importante também para a saúde, entendeu? Sim. Então esse é o ponto. No emagrecimento, né, muitas vezes eu vejo as pessoas chegam no consultório e falam, Pedro, eu fico 1 hora, 2 horas só na esteira. E é o que o Vitor falou. Eu falo, fala com o personal, começa a montar um treino ali para você fazer um treinamento resistido, de força, para ganhar massa muscular, mesmo que você queira emagrecer. Por quê? O tecido adiposo, o excesso de gordura abdominal, ele libera citocinas inflamatórias, que são produtos que vão inflamar. E essa inflamação prejudica no emagrecimento. Já o treino resistido, para ganhar massa muscular, vai liberar coisas boas, que vai contrarregular essa inflamação oriunda desse excesso de gordura. Uma citocina, por exemplo, é a adiponectina, que ela reduz a inflamação. E para o obeso é extremamente importante ele cuidar dessa parte. Então, comece pensando, o obeso, infelizmente, ele está inflamado 7 dias por semana, 24 horas por dia. Né? E, então, a gente tem que entender isso. Não é questão estética, é saúde. É perigoso, isso vai gerar outras condições, né, prejudiciais para a saúde dele. Então, alinhar esse exercício físico também para treino. Eu falo muito para meus pacientes que querem emagrecer, tem que fazer musculação, tem que treinar um treino resistido. Né? E eu vi um estudo essa semana que falava exatamente isso. Quando uma pessoa tem uma conotação de exercício ruim, um estresse, por exemplo, o médico mandou eu estar aqui. A tendência é que ela extrapole na próxima refeição. Já a pessoa que, vou fazer uma caminhada para aliviar o estresse, a tendência é que ela controle um pouco mais. Né? Então a gente sempre tem que olhar também isso. Não gosta do exercício, vamos tentar procurar outro, porque não tem só a musculação, outro né? tipo de exercício, né? Não tem só a corrida, não tem só a musculação. Tem uma infinidade de Vários possibilidades. esportes aí, natação, tem Porque isso que o crossfit, Pedro comentou é importante, porque aonde está a recompensa para essa pessoa? Está na própria execução do exercício ou está naquilo que ela vai comer depois de treinar? Porque ela está treinando de uma forma que ela foi obrigada. Sim. Ela não está ali porque quis por livre e espontânea vontade. É porque ela gosta. Ela não vê recompensa naquilo. Então, por isso que ela vai compensar depois, porque comer para ela é prazeroso. Sim. Como ela não gosta, ela fala, tô indo forçado, então preciso de uma recompensa depois. Ela vai comer a besteira, vai extrapolar. Extrapola. Ela só precisa fazer o quê? Encontrar um tipo de exercício que ela gosta de fazer. É só isso. Quando você fala musculação, a gente fala assim, não, academia não dá. Muita gente fala isso. É que exercício resistido, a gente pensa na musculação, mas tem, por exemplo, uma calistenia, tem o crossfit, tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas. Aí eu tenho um monte de colega que virou crossfiteiro. Saiu da musculação. Foi pro crossfit. Tá em alta hoje. Tá. Me corrija se eu estiver errado. Assim, existe uma meta de proteína para a pessoa bater no dia? Comparado com o peso? Quanto seria esse? Existe uma grama assim? Existe de forma individual, né? Os estudos falam que de para quem faz a musculação, de 1,6 a 2,2 gramas por quilograma de peso. Né? E aí, só que eu também, essa semana, estava conversando com um nefrologista, ele falou, Pedro, eu trabalhei muito em ambulatório. A galera, já cheguei a ver gente perdendo rim por excesso. Eu já vi isso aí, excesso de proteína. Excesso, né, indo para hemodiálise por excesso de proteína. Então tem uma quantidade de acordo com o seu gasto. Se você faz academia uma vez na semana, não tem necessidade de você atingir essa quantidade de proteína, né? 4 gramas por quilo de peso. Isso você pode, aí, se você tem uma predisposição genética, a longo prazo, prejudicar alguns órgãos. Qual é a importância da gente adequar a proteína? É um nutriente que o nosso corpo ele não vai estocar ali, como ele armazena, por exemplo, carboidrato e gordura. Depende muito do fracionamento. Então você pensa na quantidade, mas também é fracionar ao longo do dia para que o corpo ele consiga ter um bom aproveitamento.
Não adianta você comer proteína só no almoço, ali no jantar, mas nas outras refeições você acaba esquecendo. Então, quando a gente pensa também em adequar, é quantidade, mas é fracionamento, é fazer com que o corpo tenha um bom aproveitamento dessa proteína que você está consumindo. E não é só pensar assim, quanto mais melhor. Quanto mais proteína eu comer, mais massa eu vou ganhar. Não funciona dessa forma. E sem contar que a proteína, gente, ela não é só para ganho de massa muscular. Não. Né? É importantíssimo para revestimento endotelial, intestinal, né? Sim. É importante para sistema imunológico. Hormônios, né? A defesa do nosso corpo. Então, não pense que é apenas para ganhar músculo. Não. Precisa ter na dieta. É essencial, né? Essencial. Consumir proteína. Porque a gente não estoca, né? Igual a gordura e o carboidrato. Depende muito da alimentação. Depende muito da alimentação e... Show. Então é o seguinte, né, Joãozinho? É o básico, né? Se alimenta bem bem, treina e mantém a constância. Não tem como não ter resultado. Não tem. Não tem Se como. você fizer... Esses são, acho que, os 3 pilares, né? Se a gente for falar. Esse é o segredo. Os 3 pilares. Come bem, treina e mantém. E eu vou colocar o sono. Dormir é importante. Muito. Nossa. Muito Dormiu importante. bem ali, pelo menos o quê? 7 horinhas? O adulto, 7 horas por noite, os estudos já falam que consegue ali, porque é à noite que a gente gera o quê? A gente aprende as coisas durante o dia, à noite que a gente consegue consolidar as memórias. Né? À noite, o emagrecimento, por exemplo, a gente libera GH à noite, que é um hormônio tanto do crescimento, mas ele ajuda também a quebrar a gordura, ou seja, vai ajudar no emagrecimento. E geralmente quem dorme mal, né, tem alteração metabólica e prejudica, Desregula, com certeza. né? Fica todo desregulado, Sim. né? Fica. Desregula Completamente. o ciclo circadiano, né? Completamente. Então, pessoal, acho que foi um bate-papo top demais, né, Joãozinho? Sim, foi show de bola. Eu aprendi bastante. Porra. Eu dava altos migué aí, eu aprendi bastante. Pra mim foi uma aula, foi muito bacana mesmo ter o Vitor e o Pedro aqui, cara. A gente conseguiu extrair bastante informação de valor, né? Acho que a galera que tá foi em bem casa aí, se produtivo. aplicar, aí tudo que eles ouviram aqui, eles vão conseguir ter resultados. Com certeza. É o básico que funciona, né? O básico que funciona. Então, pessoal, quero agradecer vocês aí por ter aceitado o convite, tá? Sintam-se à vontade para agradeço o convite. voltar novamente. Opa, com certeza. A gente vai ter muito mais papo para bater, Com certeza. né, não, Joãozinho? Isso aí. Aí com o Richard no programa passado, quem quiser assistir, temos um vídeo no canal aí. O Richard desafiou um camarada nosso a fazer um projeto. O cara é extremamente sedentário, lanche semana toda. Até se vocês conseguirem nos ajudar também, porque a gente vai precisar de nutricionista. Com certeza, A gente pode já- Força contar. do cara aí. Pode Ele contar. quer emagrecer, mas é aquele igual ele falou. Ele quer, mas ele não tem aquela... Ele O anda. caminho, né? O caminho. Uhum. A gente Não, já tem o força. Delcinho, que vai ser o professor ali, que vai passar os treinos. Então, se o Vitor ou o Pedro conseguir ajudar a gente nesse projeto aí, Legal, pra gente pode ver a contar evolução conosco. de uma pessoa normal, Normal. que trabalha, que estuda, que tem filho, Sim. que tem todos os problemas que qualquer pessoa tem, vai sair de um ponto A para o ponto B. É. De uma Excelente. pessoa gorda para uma pessoa que vai A gente até emagrecer. deu um arrasto nele, vamos jogar futebol uma vez aí, ele quase morreu. Depois dessa, nunca mais. Nossa, nunca mais foi chama traumático pra ele. Foi, velho. Ele é gente boa Mas demais. vai ser um projeto legal demais aí. Se vocês puderem contribuir, acho que vai ser de grande, Claro, com certeza. grande valor. Com certeza. Conte Vai. conosco. Top. E para achar vocês nas redes sociais, como que faz? Instagram? Qual que é o Instagram de vocês? O meu Instagram é pedro.nutricionista, pedro.oliveira nutricionista, e também consegue me achar no Espaço Cores Nutrição, que é uma clínica onde atende eu e a doutora Hanna Sestari. O meu Instagram é Victor Camilo Nutricionista. Só procurar lá que já vai achar. Já vai achar. Procura que vai achar. Eu ponho para A vocês e gente põe na vocês, descrição aqui, galera. Então, se vocês precisarem do Vitor ou do Pedro aí, ó, são excelentes profissionais aí, podem contar que os caras aí são fera mesmo. Excelente. Valeu demais aí, obrigado pela participação. Agradeço pelo convite. Já deixando um salve aí pra galera. Então, galera, se inscreve no canal, não deixa aí de deixar o like, compartilha, manda pro seu amigo que quer emagrecer, deixa seu comentário, quem que você quer que a gente traga aqui nos próximos. E pode comentar também qual que é a sua dificuldade em fazer dieta, em conseguir manter aí a longo prazo. Não, Joãozinho, quer mais Isso alguma aí. coisa? Só agradecer a presença do Vitor e do Pedro aqui. Tá? Deixar meu Instagram pra galera que é J_Paulo Cunha. Só procurar lá, pessoal.
Como o Richard falou, não esquece de deixar o like aí. Hoje o vídeo foi bacana, uma aula com 2 caras top aí. Vamos seguir os Não pessoal esquece aí, de me pessoal. seguir lá também, @Richard_Bird. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram de todo mundo. Então é isso, galera. Até a próxima, até a semana que vem e aloha! Aloha, pessoal. Falou.